Bora lá! O Exército pode intervir? Existe intervenção militar? O artigo 142 permite essa intervenção do Exército? Não para as duas. Tema pacífico e tranquilo na doutrina constitucional. Professor, é mesmo? Sim, tranquilo. Tá? Tanto é que para esse assunto você pode pegar um clássico, José Afonso da Silva, vai falar de forma claríssima sobre isso. Mas o porquê da confusão? O porquê da confusão é porque muitas pessoas pegam o artigo 142 da Constituição e leem ele isolado, mas isso não é possível. A hermenêutica constitucional, que é a disciplina que fala como a gente interpreta a Constituição, ou seja, existem critérios, teorias para a interpretação constitucional. O direito é uma ciência, então ele tem requisitos para se fazer essa interpretação. Ele utiliza do princípio da unidade. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição ela não pode ser interpretada por partes. Se você tira um artigo do contexto, ele passa a ter um significado completamente diferente. A Constituição seria totalmente contraditória, né? Então isso não é possível. Então, professor, explique isso um pouco melhor. Olha só. A gente tem na Constituição todos os limites para governantes e governados, cidadãos, para nós, né? Lá tem um capítulo que chama da defesa das instituições democráticas e do Estado. Dentro deste capítulo está também as Forças Armadas. E aí vem a confusão. Pega um artigo isolado e fala assim, opa, o Exército, ele tem lá, de acordo com o artigo 142, destina-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Opa, ele tem esse poder. Aí pega e fala defesa das instituições da democracia e fala, opa, o Exército pode intervir, não é? Mas isso não tem muito sentido. Por quê? Olha só. Toda a Constituição, e o movimento constitucional ele começa nos Estados Unidos, na França, é no mundo inteiro, onde existe sistema constitucional, tem que ter três coisas. Direitos e garantias fundamentais, limitação de poder e organização de Estado. Os direitos e garantias fundamentais nos protegem do Estado. Por exemplo, liberdade de crença. O Estado não escolhe no que eu vou crer, ou não crer. Beleza, um exemplo. Limitação de poder. Quem tem poder demais abusa do poder. O movimento constitucional é contra o absolutismo, contra a concentração de poder. Então o que eu faço? Eu divido as funções do Estado para evitar o abuso. O direito está preocupado com o abuso de poder. O judiciário, o legislativo e o executivo são criados. Qual que é a ideia? Um órgão faz as leis e fiscaliza os demais. O outro órgão executa as leis e administra a coisa pública, o dinheiro nosso. E o outro órgão julga os conflitos que advierem dessas leis e faz o controle de constitucionalidade, ou seja, protege a Constituição das leis. Cada uma dessas funções é independente e harmônica, sistemas de freios e contrapesos na ideia da teoria orgânica de Montesquieu. Qual que é a ideia? Todos eles são independentes, quer dizer que nenhum precisa do outro para tomar uma decisão, mas existe uma harmonia entre eles. E essa harmonia cria um mecanismo de sistema de freios e contrapesos, em que um faz algo com o outro, um freia o outro para evitar o abuso de poder. Então, por exemplo, o legislativo faz a lei, ele inova no ordenamento jurídico. Ele pode criar lei, mas ele poderia criar uma lei inconstitucional, por exemplo. A gente não tem a liberdade de crença? Se o legislativo fosse de maioria cristão, ele poderia impedir, por exemplo, que alguém acreditasse no demônio. Isso seria um problema. E aí a gente tem um poder que vai fiscalizar. STF, o judiciário, faz o controle de constitucionalidade. Ele verifica se essa lei aprovada pelo legislativo, ela está ou não de acordo com a Constituição. E a Constituição ela tem os direitos fundamentais. Liberdade de crença. Então o STF faz o que a gente chama de controle contramajoritário. Ele protege a minoria da maioria. Nesse caso, quem acredita no demônio, minoria, protege de uma lei, por exemplo, mesmo que a maioria concorde com isso. Então é criado uma série de sistemas esse mecanismo de freios e contrapesos. E qual que é o grande ponto? O Exército, dentro da Constituição, as Forças Armadas, eles estão dentro do Executivo. Eles estão submetidos ao presidente, né? O presidente é o chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Logo, não tenha sentido que o Exército possa intervir. Porque se ele puder, eu estou falando que o Executivo está acima do Legislativo e do Judiciário. Isso não é possível. Porque isso faria com que o Executivo estivesse acima, ele teria muito poder e a gente poderia ter o abuso de poder, como uma tirania, uma ditadura e alguma coisa nesse sentido. O Exército é apenas uma instituição do Executivo. Igual é um hospital do Executivo, né? Igual é uma secretaria lá do Tribunal. Igual é uma Câmara Municipal dentro do Legislativo, lá, a Secretaria da Câmara. Eles são só uma instituição dentro dela. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, professor, e se eu tiver uma situação de anormalidade? Ou seja, se, por exemplo, um poder estiver diretamente em confronto com o outro. Vamos imaginar, por exemplo, que o Executivo descumpra uma decisão judicial, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, a Constituição previu isso? Sim, previu isso. Ela traz o sistema constitucional de crises.
O sistema constitucional de crise é exatamente os mecanismos que a Constituição criou para resolver eventuais problemas de anormalidade, de crise constitucional. Ele é composto por estado de defesa e estado de sítio. São os dois únicos mecanismos que podem ser utilizados numa normalidade constitucional. Professor, mas a gente não está numa situação de crise? Vou usar a pandemia para mostrar. Olha só, ou qualquer outra. Vamos imaginar que os caminhoneiros entrem de greve. Isso afeta a vida de todo mundo, não é? Aumenta a gasolina, aumenta a comida, aumenta a água, falta comida, falta gasolina, falta água e assim por diante. Isso é uma situação de crise? É, mas não é uma crise constitucional. A crise constitucional, ela traz uma paralisia. E nesse caso não existe, porque as próprias instituições podem resolver o problema. O sistema constitucional de crise ele tem princípios para ser interpretado. Excepcionalidade, obediência à Constituição, temporalidade, tem vários. Para cá só é importante a excepcionalidade. Quer dizer que ele só pode ser utilizado em último caso. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma crise e essa crise pode ser resolvida pelos poderes instituídos, eu não preciso do sistema constitucional de crise. Então, se a polícia pode resolver o problema, se os hospitais podem resolver o problema, eu não preciso do estado de defesa e estado de sítio. Por exemplo, a pandemia. Era uma situação de crise? Era, mas não uma crise constitucional. Por quê? Os poderes instituídos poderiam resolver. Os estados, municípios e a União poderiam criar hospitais temporários, como criaram, poderiam colocar a polícia para fiscalizar, o legislativo poderia criar leis para regulamentar esse assunto. Então a gente não tinha uma crise constitucional, só uma crise. Nesse caso, uma crise social, econômica e sanitária. Bom, ou seja, a gente já tem isso. Mas espera aí, professor, e onde entram as Forças Armadas? As Forças Armadas, elas entram na defesa das instituições, junto com a Força de Segurança Pública. A Força de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e assim por diante, elas protegem o país internamente, ou seja, para que se cumpra as leis e de eventuais problemas internos. Por exemplo, greve dos caminhoneiros. Se eles pararem a rodovia toda, eles têm direito à reunião, mas eles não podem parar a rodovia toda porque isso impede a locomoção. A polícia pode ser acionada para liberar metade da pista, possibilitando que as outras pessoas se locomovam. Consequentemente, papel, defesa interna. E as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica? Eles têm o papel de preservar a soberania nacional. Ou seja, eles defendem o país interno, o país perante outros. Defende a independência desse país. Então, se a Argentina tentar invadir o Brasil, eu aciono as Forças Armadas. Né? Se algum deles ataca um navio nosso, alguma coisa assim, opa, está afetando a independência e a soberania nacional. Então as Forças Armadas ela tem um papel previsto tranquilamente na Constituição, tanto expressamente nos artigos que falam do seu papel, quanto pela lógica. Professor, onde eu posso ver isso? Melhor livro para ver sobre isso é o José Afonso da Silva, um clássico do constitucional. Mas José Gomes Canotilho, o melhor constitucionalista, ou talvez um dos maiores constitucionalistas vivos do mundo, que é o português, também fala sobre isso, e Bernardo Fernandes e vários outros mais. Mas em resumo, não existe intervenção militar, e aí eu até esqueci disso, não existe sequer intervenção militar. Tá? A única intervenção que vai existir é a intervenção federal, né? Estado de defesa e estado de sítio. E também é bom falar, tá? Sistema constitucional de crise é só estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal não encaixa no sistema constitucional de crise. Pessoal, estado de calamidade pública, estado internacional de calamidade pública, a decretação da própria calamidade pública também não. Porque eles estão num sistema infraconstitucional de proteção de crises também. Então eles estão fora dessa lógica, tá? Mas em resumo, não é possível, não é papel. E se fizer, a gente tem um problema, porque aí sim a gente fere a tripartição de poderes que vem lá da divisão orgânica de Montesquieu. Fechou? Qualquer dúvida, comenta aí. Se tiver com vergonha, manda um direct, não tem problema não. Não esquece de curtir e compartilha para ajudar quem não sabe do que se trata. Fechou? Tchau, tchau.